estamos aqui para mais um Hora da Saideira. Aqui comigo a Ana, da parte de Project Experience da DNC. Eu sou a Juliana, lá do marketing. Legal, e a gente trouxe aqui a Carol, responsável por marketing estratégico na Quero. E aí, Carol, tudo certo? Oi, gente, tudo bem? Muito prazer, uma alegria estar aqui com vocês para bater esse papo de Seja saideira. muitíssimo bem-vinda ao nosso episódio. Obrigada pelo convite. A gente agradece a sua presença. Exato. E aí, para começar, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, sua carreira, o que você quiser compartilhar ali de formação, empregos, de passagens, empresas e etc. Tá, gente, meu primeiro vestibular, eu não vou falar datas, né, porque tá bem no passado, mas o primeiro vestibular que eu fiz foi para comunicação social, mas aí depois eu desisti e fui fazer arquitetura e urbanismo. Então eu me formei em arquitetura e urbanismo. Junto com o curso de arquitetura, eu comecei a fazer design gráfico. Que aos 17 anos, né, a gente não sabe o que a gente quer da vida, né? Comunicação social, arquitetura e design gráfico. Mas, assim, era bem puxado, porque eu fazia uma faculdade de manhã e outra à noite, e eu morava em outra cidade. Então, foi complicado, eu acabei desistindo, só terminei arquitetura e urbanismo. E trabalhei bastante tempo na área, coisa de uns 6, 7 anos. Só que hoje eu estou no marketing, então, assim, e trabalhando com comunicação. Então, quem diria que eu um dia voltaria para a comunicação social? Você fez a escolha certa. Eu fiz lá atrás, e aí, bom, mas quem diria? Voltas que o mundo dá. E aí, você contou pra gente que para você escolher lá a arquitetura foi tranquilo, você gostava do curso, gostava da atuação, só que aí em alguns momentos você queria fazer algumas coisas que não eram exatamente o que era esperado da sua posição de arquiteta. Você queria estar trabalhando um pouco mais com uma gestão, com o seu, acho que era o escritório de arquitetura que você comentou, que você queria, cara, eu queria fazer projetos diferentes e tal, e aí você estava lá dentro do quadradinho da arquitetura. E aí, assim, como é que você descobriu essa vocação por essa gestão? Como é que foi isso para você e como é que foi isso para a empresa, assim, para sua liderança? Essa inquietação, né? Isso. Eu acho que, assim, é todo um processo. Tudo começou com o processo de escolha mesmo de carreira. Escolher aos 17, assim, privilegiada que sou, com 17 anos, a minha preocupação era estudar. A minha família, minha mãe era professora e, assim, eu ia fazer faculdade, independente, né? E eu não tinha nenhuma experiência de trabalho, eu não tinha nenhuma experiência de nada, assim, da vida, era só escola. E era difícil eu conseguir pensar no curso que eu ia fazer. Então, assim, eu escolhi arquitetura porque eu sempre gostei de desenhar, eu sempre gostei de... Quando eu brincava de casinha, eu montava a casinha da boneca e depois eu cansava. E teve muito da influência da minha mãe, assim, dos gostos dela, porque eu acho que quando a gente tem 17 anos, a nossa influência, e se você não trabalhou, não teve, escola e são os nossos pais, a nossa família. E naquela época não tinha muito isso de orientação profissional, sabe? Era muito focado em vocação, mas não tinha isso de orientação profissional, que eu acho que hoje dá um autoconhecimento muito bom para a gente tomar decisões conscientes, né? Então, no decorrer do curso, eu fui gostando de algumas áreas. Então, o que eu curtia no curso de arquitetura? Eu curtia uma parte mais analítica. Então, não era a parte de projetar uma casa diferentona. Era a parte de pensar os fluxos de caminhos dentro da casa para que ela seja funcional. Isso tudo era indício, eu só não sabia. A parte de iluminação natural, para você aproveitar mais a luz do dia e não ter que ligar a energia elétrica o tempo todo. Enfim, tinham essas questões que era o que eu gostava. E também uma questão ambiental, assim, de sustentabilidade, sabe? Que a gente já estava discutindo naquela época, que me chamava muita atenção, porque é todo um contexto de você fazendo uma mudança no mundo por meio da sua construção e os recursos se esgotando. Então, assim, isso era o que eu gostava. Quando eu me formei, trabalhar nessas áreas era algo muito difícil, assim, não tinha. Eu estava em Belo Horizonte, que é a capital, então
eu acabei indo parar em escritórios, né? Mas é uma capital extremamente fechada e tradicionalista, né? Então, assim, Sim. essas questões provavelmente eram muito mais vanguarda, estariam talvez no Rio, em São Paulo e não em BH. Exato. E até nem necessariamente no Rio, porque tem todo um fomento que precisa para a gente trabalhar isso, que naquela época, que era, sei lá, 2008, não tinha isso ainda. Então, eu acabei indo para escritórios, porque eu precisava trabalhar, eu precisava ganhar dinheiro, né? Que é assim que o mundo move na nossa sociedade, sem pagar boleto, coisa bem cringe. Total. Mas, então, eu acabei indo para escritórios de várias coisas diferentes. Eu trabalhei com manual de proprietário, que eu nem sabia que era uma coisa possível. Eu trabalhei, e aí, por fim, eu trabalhei em prefeitura. E aí, em prefeitura, em gestão de obras. E aí, na prefeitura, eu vi um lado complicado da gestão do dinheiro público, enfim, do funcionalismo público e tudo mais. E, por fim, eu acabei num escritório que trabalhava com investimento, com investidores, sabe? Pessoas físicas ou empresas menores que compravam lote, faziam um prédio e vendiam. E isso era uma questão de especulação e construção para ganhar dinheiro. Então, a gente tinha que trabalhar o máximo possível do terreno, o máximo possível para gerar o maior dinheiro possível, entendeu? Sim. E isso começou a me incomodar. 10 apartamentos por andar. Tipo isso, sabe? Você senta na cama para trabalhar ali na cozinha. E isso me incomodava, mas eu não entendia qual que era esse incômodo. Porque assim, gente, eu tinha que trabalhar, eu já tinha filho, eu já tinha família, né? Só que aquilo não brilhava meus olhos. E aí eu comecei a pensar assim, putz, mas tá, eu tô aqui fazendo um projeto, sempre o mesmo projeto, porque a legislação, ela não te permite muita coisa nesses termos. Então, eram projetos sempre muito iguais, já estava lá no flow, sabe? E essa inquietação, acho que veio muito da monotonia e de ser podada de fazer coisas que eu acreditava que iam dar certo, né? Porque o dono do escritório, éramos só eu e ele já estava numa fase da vida que ele não queria mais problema, ele só queria manter aquilo ali. Né? A mesmice dele estava bem, estava dando algum resultado, então estava bem. Sim, para ele era ótimo. E eu tenho um pouco de restrição a mudanças bruscas, sabe? Eu tenho um pouco de medo, porque tem muita responsabilidade envolvida quando você tem casa, filho, marido. E na época, o meu marido, ele estava num processo de fazer mestrado, de estudar, e daí eu tinha me comprometido a segurar as pontas, então não tinha como sair. Mas, por fim, o que aconteceu? Em 2015, ele acabou vindo para São José dos Campos, porque ele teve uma proposta de trabalho bacana, a gente conversou, a gente viu que era interessante. Ele veio para cá e eu me comprometi a vir. E aí, quando foi março, eu vim para São José e eu tive que largar aquele emprego. E não sei se vocês lembram, mas 2015 era bem o auge da crise. Quer dizer, depois tiveram de uma das crises, né? Foram vários picos, os picos, né, não pararam. Mas estava numa crise econômica e social, financeira, e as construções estavam paradas. Então, quando eu cheguei em São José, eu não consegui vaga como arquiteta. E eu aproveitei isso para, de novo, privilegiadíssima que sou, eu pude ficar um tempo parada e fui fazer um curso. E aí eu fiz MBA em gestão de projetos e foi ótimo. Aí eu conheci pessoas aqui e tudo mais. Porque a gestão de projetos abre a cabeça, né? Sim. Gestão de projetos, você pode fazer gestão de projetos em 500 milhões de lugares. E o pessoal de arquitetura é muito bem-vindo em projetos exatamente por ter essa noção processual do passo a passo. Principalmente em projeto tradicional, cascata, PMBOK, etc. Então, eu acho que você entrou numa área sensacional. Que isso foi para quero. Na verdade, o que aconteceu, o que me fez ir para quero, foi uma coisa que... Tudo é autoconhecimento, a gente vai se descobrindo no caminho, né? Isso que é super divertido da trajetória. Mas o meu ex-marido, na época, ele trabalhava na Quero. E a gente ia muito para Belo Horizonte de carro. Então, assim, vamos supor, a cada 2 semanas, a gente ia para Belo Horizonte e voltava. Então, são 6, 7 horas de carro conversando.
E ele ia me contando sobre a empresa, ele ia me contando o que eles estavam fazendo, ele ia me contando o propósito, e aquilo foi me encantando. Porque eu já estava inquieta com a arquitetura, eu já estava trabalhando com uma questão de gerenciamento de projetos, que no próprio curso eu já estava um pouco incomodada, porque era tudo muito certinho, sabe? E a vida não é assim, a vida é fluida, né? As coisas, os problemas, eles aparecem. Às vezes você não consegue manter um plano até o final. Você tem que conseguir ter criatividade de mudar as coisas. E quando ele falava, ele foi me encantando com a empresa. Eu falei assim, gente, eu preciso conhecer essa empresa. E aí eu fui lá bater na porta e falei, gente, olha, vim de Belo Horizonte, eu sou arquiteta, mas eu aprendo rápido. Eu estou encantada pelo propósito e eu quero fazer parte do time. Tem vaga? Ai, que legal. Então você super se colocou na posição de, gente, eu faço o que vocês estão precisando. Exato. E como que eu entrei na Quero? Eu entrei para uma vaga de analista de marketing e PR. Então, eu fiz um teste de assessoria de imprensa, porém, o marketing tinha uma pessoa, que era o diretor de marketing, só tinha ele. Então, ele tinha que fazer tudo, ajustar tudo e focava muito em ads. E, enquanto isso, eu fiquei na parte de vendas, que era o time do relacionamento. Então, eu passei 3 meses ali e, gente, eu detestava falar no telefone. Eu sou extremamente tímida e eu detestava falar no telefone. Qualquer iFood salvou a minha vida, porque eu peço comida sem... Era um sacrifício ter que ligar e interagir com as pessoas, sabe? E aí, eu passei por isso, foi difícil, mas foi, assim, maravilhoso, porque falar com as pessoas... Que a Quero, né, na época, não tinha nem o nome Quero, mas era só o Quero Bolsa. Mas o Quero Bolsa, ele trabalha com pessoas que querem estudar e não têm condição financeira. Então, as pessoas contavam as histórias e a gente ficava muito próximo delas e podia genuinamente ajudar e as pessoas ficavam genuinamente gratas. E aí eu vi que o que me movia era ter um porquê, sabe? Era o propósito, era a causa. E aí eu fiquei 3 meses no relacionamento, o meu salário despencou, né, do que eu ganhava como arquiteta para o que eu fui ganhar ali numa empresa que estava começando, né, tinha menos de 50 pessoas na Quero naquela época. E, cara, foi assim maravilhoso. E eu comecei numa área que estava começando, porque tinha só o diretor. Aí eu entrei junto com mais uma pessoa, então nós éramos um time de 3. E eu passei por todas as áreas, então foi um aprendizado enorme, com mão na massa, com muito estudo também, e foi assim que mudou da água para o vinho. Ai, posso perguntar rapidinho? Você falou lá atrás que você queria ter feito algumas coisas de Facebook Ads lá para a época do escritório. Você chegou a fazer alguma coisa ou na Quero realmente foi sua primeira experiência com marketing em si? Lá na antiga empresa, eu trabalhei muito com o orgânico. Tá. Então, fazer as fotos e posicionar a empresa. Agora, com questão de SEO, SM, ads, não. Mas aí você já tinha visto um pouquinho, né, do que era, de como é que fazia aquilo ali, né, funcionar. Você tinha pelo menos experimentado. Eu sabia que existia. Tá. Era esse o meu nível de conhecimento em ads. Você conseguiu aplicar um pouco, mas... Eu sabia que existia, mas eu trabalhei lá com orgânico, muito com construção de marca, muito com posicionamento, que foi o que eu acabei pegando firme na Quero. Na Quero eu não trabalhei com ads, eu trabalhei com ads um período para branding. Então, era assim, com os objetivos de branding, eu tinha um time que sabia fazer os anúncios e veicular e tudo mais. Eu já tinha as skills de análise de dados e tudo, e KPIs e tudo mais. E aí eu sabia o que eram os objetivos da marca, do branding, e aí eu consegui aplicar. Mas nesse período de início, eu só sabia que existia. Entendi. E eu acho que o principal nisso que você vem contando é a gente ver que não é porque você fez uma faculdade X que você precisa seguir nisso, que não vai abrir nenhum outro tipo de porta, de possibilidade, que realmente muita coisa hoje a gente aprende na prática também, né? Você fez
o MBA de projetos, mas para ir para marketing você teve a possibilidade de estruturar uma área que estava começando, então foi tudo muito na prática, né? Aí eu queria que você contasse um pouquinho mais nessa questão de hard skills, soft skills, como que você mesclou essas duas coisas para você ter o resultado lá, para você ter crescido e já estar lá há muitos anos fazendo esse trabalho tão legal que você faz hoje. Tá, eu acho que só pegando um gancho de algo que você falou no início, na questão da faculdade, eu acho que um possível erro que a gente está cometendo muito hoje em dia é um pouco dessa disseminação de que faculdade não é importante. Porque eu fiz o curso de arquitetura, eu não atuo mais na área de arquitetura, mas quando você faz um bacharel ou uma licenciatura, você aprende muito para além daquela atividade específica, do que a atividade prática. Você faz networking, você conhece pessoas do meio, você conhece profissionais do meio, você tem a oportunidade de fazer estágio, entender um pouco mais da profissão. O bacharel tem muitas matérias que são, assim, história, né, voltada para aquela área. Então, você começa a entender muito do porquê que existe, no meu caso, por que a arquitetura chegou, de onde que ela veio. E são coisas que, assim, até na época, eu com 17 anos, eu ficava assim, gente, por quê? Eu gostava das matérias de história, mas eu não entendia muito bem a ligação. Eu acho que a gente não fala muito sobre isso. Que a gente vai entendendo o porquê das coisas e como que elas chegaram onde chegaram, e isso vai criando na gente uma relação de causa-consequência, que a gente sabe depois as consequências do que a gente está fazendo. Então, assim, independente do curso, eu ainda acho que a faculdade ela é bem importante, porque ela é o primeiro estágio da gente abrir a cabeça para o mundo profissional. E as outras coisas a gente vai aprendendo com essa base mais de causa-consequência, de história, de coisas que aconteceram e como que a gente chegou onde a gente está. Aí a gente vai sabendo o que procurar, onde procurar para realizar aquela atividade. A faculdade não vai falar assim, olha, todos os problemas que você tiver, toma aqui o guia de como resolver. Mas você vai aprender onde procurar, você vai aprender por que será que aconteceu e ficou desse jeito e o que eu faço. Muito de pensamento crítico e fora que conversar com gente muito diferente, porque nas faculdades as pessoas têm vidas, têm criações, vivências muito diferentes e é rico a gente conhecer as pessoas, né? Diferentes da gente. Que é coisa que às vezes na escola a gente não tem oportunidade, dependendo da escola que a gente está, todo mundo da mesma bolha, né? E aí você vai aprendendo onde que você vai pesquisar e o que você realmente precisa saber. Né? Então, eu vou fazer, sei lá, um plano de marketing. Eu não posso fazer um plano de marketing com base em nada, eu tenho que ter objetivos. Os meus objetivos são as métricas. Para atingir os objetivos, eu tenho que ter métricas. Isso a gente vai aprendendo um pouco errando. Muito? Sim, mas depois que você erra, você vai saber aquela dor que você teve e você vai falar, putz, o que deu errado foi isso. Gente, e Google é lindo, né? Porque depois que a gente conhece um pouco de quais são as fontes confiáveis, mas a gente consegue encontrar muito conteúdo legal que a base da análise crítica que a gente teve na faculdade, que a gente teve na conversa com pessoas, no networking, com os professores, vai fazer a gente receber aquela informação e ver o que dá para aplicar e dar um jeito de depurar aquilo, sabe? E eu acho que, e aí uma coisa que você falou que veio, que trouxe algumas reflexões, é assim, na faculdade a gente tem um rigor acadêmico muito grande de produzir trabalhos, de dizer objetivos, de descrever essas coisas. E a gente nunca faz a tradução disso para a prática, né? Porque tudo que a gente faz na prática, a gente precisa de um objetivo, a gente precisa de métricas, a gente precisa de 1 milhão de coisas. E a gente aprendeu isso lá na faculdade, a gente só não traduziu, né? A gente só não trouxe para a vida real. Exatamente por aquele rigor de escrita e tal. Na vida real não precisa ser assim, mas precisa do objetivo do mesmo jeito. E eu acho que essa tradução é importante. Aí você falou dos conteúdos, eu acho que também é a mesma coisa, né? A gente precisa ver o para que a gente usa aquilo, porque usa. Essas conexões. E aí eu acho que isso entra no hard skills e soft skills pelo seguinte, na escola e na faculdade, muitas vezes, a gente está aprendendo uma matéria, isso pensando no modelo tradicional de ensino, né?
Por quê? Porque a escola tem aquele modelo tradicional, mas que hoje já existem outros modelos, outras pedagogias. E a faculdade, ela tem toda uma burocracia para você mudar a grade acadêmica e trazer essas coisas, sabe? Do professor pode vir muito o mostrar a aplicação daquilo que está sendo ensinado, mas a grade em si, ela é difícil de mudar. E aí, que quando a gente aprendeu a estudar, quem teve esse privilégio, né, de focar em educação, mas quando a gente aprendeu assim, as matérias separadas, e você estudar para fazer prova, e daí passar de ano, para você depois passar de ano de novo, até o terceiro, depois faculdade. E passar nas matérias. E passar e se formar. Sim. E aí você venceu a vida, né? Então, a gente não foi ensinado a conexão entre as coisas. É difícil isso de você conseguir conectar como que a biologia faz diferença na história, faz diferença na geografia. Olha a crise climática, né? Então, assim, a gente não foi ensinado isso na escola tradicional, e esse tipo de conexão é o que o que a gente acaba desenvolvendo sozinho nas soft skills, que é você entender que uma ação tem uma reação, às vezes uma cadeia de reações, as atitudes têm consequências, que as coisas não são certo ou errado, igual na prova, que tinha o certo ou errado, às vezes tinha o meio certo, mas que as pessoas são diferentes, entender contexto da vida da pessoa. Então, cara, eu que sou uma pessoa de classe média, que nasci numa cidade pequena, eu tenho um contexto de criação completamente diferente de uma pessoa rica que nasceu em São Paulo, que tem um contexto de criação completamente diferente de uma pessoa que nasceu na favela do Rio. E a realidade que você vê da janela é diferente, e aí o soft skill está nisso, em você pegar todo o conhecimento que você tem, você conseguir entender que essas diferenças, elas criam pessoas diferentes, elas criam conexões diferentes, sabe? Tipo, causas e consequências diferentes, pensamentos diferentes. Visões muito diferentes também, né? Muito Por diferentes. Exemplo, acho que até usando o exemplo de marketing, a visão que você tem sobre uma forma de colocar uma campanha ou de se comunicar, talvez a pessoa, pela vivência dela, consiga até estruturar de uma forma que atinja o público um pouco mais certeiro. Eu acho que não só a questão de vivência em ambientes diferentes, mas você traz sua história. Você já teve que fazer algum teste de acerto ou de erro para poder falar, nessa situação, eu acho que talvez isso pudesse se encaixar melhor, né? Toda a questão da diversidade, né? De você ter representatividade, você conseguir atingir pessoas diferentes com a sua comunicação. Sim. E essa empatia, esse você compreender que as pessoas são diferentes, isso vem muito de soft skill, porque não é uma coisa que você ensina, não dá para você ensinar. Já o hard skill, ele é assim, cara, você estuda, você pega aquela coisa prática ou aquela coisa técnica e, de um jeito ou de outro, você vai conseguir enfiar aquilo na sua cabeça, sabe? Uma ferramenta, faz alguma coisa. Por isso que soft skill é tão mais difícil de você desenvolver do que hard skill. Porque o hard skill é bunda na cadeira. Nem sei se podia falar bunda. Mas pode. Bunda pode falar? Pode. Então, é bunda na cadeira, foco. E treina, faz, erra, acerta, volta, acha onde que errou. A soft skill, ela vai muito além. Ela é criar conexões, né? Ela é entender como que as coisas se juntam, como que biologia afeta a geografia. Eu acho que, até fazendo um contexto, puxando um pouco essa parte de soft skills que a gente está comentando, que é complicado e tal, eu queria que você pudesse falar um pouco da sua rotina, das partes que fica um pouco mais difícil, com problemas reais da sua vida, juntando com o trabalho, pensando um pouco aí que a gente chama de burnout, né? Dessa questão um pouco de saúde mental, de depressão, de problemas que as pessoas enfrentam hoje, tanto pelas mudanças quanto pela realidade que a gente está nesse ambiente corporativo no geral.
Eu acho que não é nem o ambiente corporativo em si. Eu acho que a questão da saúde mental, ela vem dessa mudança tecnológica da nossa sociedade, sabe? E eu acho que é extremamente importante falar disso. Eu tenho esse caso, essa questão pessoal, mas como eu comentei com a Ju, eu só descobri que eu estava com burnout, depressão, porque eu vi uma pessoa que estava em tratamento falando sobre isso. E aí o que acontece? A gente, não só o ambiente corporativo, mas pensa, a gente foi criado, a nossa geração foi criada com base em métricas de sucesso na escola. Começa na escola, você é aluno de média, você é aluno tipo A, que tira 90%, você é aluno que repete de ano. Então, já tem toda uma pressão em cima do acerto, que é o quê? Você estar numa caixa. Porque hoje a gente sabe que tem as múltiplas inteligências. Então, tem pessoas que o jeito de aprender é diferente. Tem pessoas... E aí você está numa escola tradicional que ensina... Imagina uma sala de 40 alunos. Você vai ensinar... identificar, né? Quem que entende de uma forma, quem entende de outra. Acaba sendo um geralzão que às vezes não cabe para todo mundo. Qual a chance... Qual a chance daquela forma que o professor está expondo a aula atingir os 40, 45 alunos que estão ali? Personalizar o suficiente, né? E tem uma grande quantidade de conteúdo para passar. Então, acaba que se você ficou para trás, você vai para uma aula de recuperação, você já fica com aquela coisa, putz, eu sou um aluno ruim de recuperação. Então, a gente tem que se encaixar nessa caixinha de aluno. Aí depois a gente tem que fazer a faculdade e tem que arrumar um emprego. E se você vai fazer, sei lá, vai cuidar sei lá, você vai morar numa comunidade hippie e vai fazer casa de terra, que era o que eu queria fazer. Aí isso é doido. Aí isso é doido. Mas, ao mesmo tempo, a gente não é ensinado a questionar. Vocês já repararam? A gente não é ensinado a questionar, por que é assim, sabe? E se você questiona demais, aí você é subversivo. Aí você não aceita o mundo, a sociedade é assim e tal. E como que a gente acha o meio do caminho? E aí tem um outro problema, que foi a questão da tecnologia. Foi a questão da internet, a internet para todo mundo, a internet com tanto conteúdo, porque antigamente, para você saber alguma coisa, você vai lá na Barça. Eu sou da época da biblioteca, pegava volume. E aí você vai lá, você estuda, e é aquilo que tem. Hoje em dia, você dá uma busca na internet e você acha 70 mil pessoas falando de 70 variações diferentes do assunto. Como que você vai filtrar? Com pontos de vista, com referências diferentes, e aí... Sim. Várias verdades que às vezes sim. Né? E aí tem uma outra questão. Eu não sei se vocês repararam isso, mas isso foi o meu grande gatilho, assim. A gente usa celular. A minha mãe, na minha época, não tinha nem telefone em casa. E celular menos ainda. Na hora que minha mãe saía, ela saiu. Na hora que ela voltar, ela voltou. Sim. E pronto, ela vai fazer o que ela tem que fazer. E se tiver algum problema, o problema vai estar lá quando ela chegar, e aí ela vê. A gente não tem isso. A gente não tem um minuto livre. A gente tem um minuto pra gente. Por quê? Porque o seu celular, ele vai apitar onde quer que você esteja, se tiver internet. Então, algum problema, as pessoas não esperam mais. Então, eu tenho um problema, eu quero falar com você, eu vou te ligar no seu celular, e você, onde quer que esteja... Não importa a hora. Não importa a hora. Então, eu vou te alcançar. Seja com mensagem no WhatsApp, seja com mensagem no Slack. E aí, isso é um problema porque o nosso cérebro... Aí, assim, estou aqui parafraseando o meu psiquiatra, tá? Embora a sociedade, a tecnologia tenha desenvolvido, assim, dado saltos gigantes, né? Desde, sei lá, 2000 anos atrás para aqui, né? Desde quando não tinha papel, até ter papel e agora tem internet. O nosso cérebro, nesse período, ele mudou muito pouco. Então, ele não dá conta do tanto de informação que tem, e a gente não foi ensinado a respeitar os limites do nosso corpo, do nosso cérebro, sabe, da nossa vida, porque
a gente sempre teve que ser muito bom, ser muito melhor e competitivo e entrar na empresa maravilhosa e bombar dentro da empresa, porque a empresa vai cobrar que você produza. E agora, graças a Deus, elas estão olhando para isso com mais atenção, que um funcionário produtivo não é aquele que está 24 horas por dia trabalhando. Se ele tiver qualidade de vida, ele vai ser mais produtivo. Ele vai conseguir trabalhar melhor. Se ele trouxer coisas de fora, se tiver o ócio criativo, ele vai ser mais produtivo e mais eficiente. Então, isso está mudando, mas exatamente nesse período que a gente estava, antes de pandemia, não tinha isso. Era assim, vai, produz, faz e tal, como se fossem os nossos pais. Só que os nossos pais viviam num lugar em que, se eles eram caixas de banco, era aquilo. Eles estavam sendo caixas de banco, era um trabalho mecânico, que podia ser cobrado de atender mais gente, tal, mais rápido, mas não tinha outras coisas envolvidas, sabe? Se seu filho caiu, se a escola não sei o quê, eles não... Só depois que a gente ia saber, porque hoje, qualquer problema, você está no meio do trabalho, a escola liga. Qualquer coisa que acontece, não tem espera mais. Então, isso gera uma ansiedade, porque você fica ansioso para saber de tudo, porque, ai meu Deus, um algoritmo novo, mudou o algoritmo, aí eu tenho que estudar, aí tem que mudar tudo. É muita ansiedade, é muito input o tempo todo de propaganda, de e-mail, de Slack, de WhatsApp, e a gente não aprendeu a lidar com isso. Então, como é que faz? Sim. Né? Então, aí que vem. O que o burnout é? O burnout, ele é um esgotamento físico e mental que geralmente vem por excesso de trabalho, excesso de inputs, excesso de ansiedade, e normalmente está também atrelado, porque o burnout não é um diagnóstico técnico psiquiátrico, ele é uma condição, ele é tipo assim, ó, você teve essa questão toda, pifou, mas o diagnóstico é depressão, ansiedade, transtorno de ansiedade. Eu não sabia disso. Parafraseando meu psiquiatra de novo, aprendi muito, gente. A gente vai trazer seu psiquiatra aqui agora. Tá aí uma coisa que eu adoro, aprender coisas aleatórias, sabe? Descobrir, aprender, entender, porque eu acho que é o conhecimento que faz as soft skills. Mas então, daí a questão do burnout, como que eu descobri? Vocês perguntaram isso? Com certeza. Com certeza. Inclusive, se vocês quiserem que eu seja mais enxuta... Não, arrasa. Não precisa? Vamos. Tá arrasando. Tá bom. Tá ótimo, super explicativo. Eu já tô aqui, gente, será que eu fiz isso também? Será que eu tô nisso também? Não, tô aprendendo horrores aqui. Essa reflexão do que é igual aos nossos pais, mas os nossos pais não tinham a quantidade de input e de isso loucura que a gente tem comigo. Eu fiquei assim, nossa, é verdade, né? Não mudou nada, mudou foi a sociedade em volta, assim. O trabalho em si continua o mesmo, tipo de cobrança, a pressão, o ritmo, tudo. É basicamente a mesma coisa. Óbvio que a tecnologia influenciou. Mas, assim, o que mudou mesmo foi o tanto que a gente está conectado o tempo todo, que as pessoas podem encontrar a gente o tempo todo. A forma que a informação chega. Exato, a linguagem que isso é usado, é passado. Eu não tinha me tocado nisso. É verdade. E a gente tanto não sabe lidar com isso que a gente... Eu não sei se você... Porque, é off-topic. Mas uma das coisas que me fez muito refletir sobre causa, consequência e impacto, tá? Vocês lembram, num período 2015, 2016, que estava uma discussão sobre precisar do diploma de jornalista para poder ser jornalista? Sim, lembro disso. Teve essa discussão. E bem nessa época, o que estava rolando? Os algoritmos, as pessoas migrando do jornal escrito para o jornal eletrônico, para as mídias. Vai morrer, o jornal vai morrer. Exato, para as mídias, os jornais sem dinheiro, cortes nas editorias, então saindo, e aí as pessoas que ficavam tinham que dar conta de produzir muita matéria. Por quê? Porque na internet é mais rápido, é mais ágil e tal. E o que fazia o jornal ganhar dinheiro? As propagandas dentro do site, que você só conseguia ter um view e ter o dinheiro se as pessoas acessassem o seu site para ver a propaganda. Só que como que as pessoas vão acessar o seu site? Com clickbait.
Então, o jeito era, às vezes, colocar uma manchete super chamativa, que muitas vezes falava o contrário do que dizia a matéria. Meio sensacionalista, porque né? você acha que a pessoa vai abrir para ler a matéria. E qual que foi o tiro no pé? As pessoas pararam de ler a matéria, as pessoas liam aqui. Porque a vida das pessoas também é muito rápida. Então, as pessoas liam aquilo ali e falavam, ai, meu Deus, que absurdo. E já compartilhava sem ler e falava, é um absurdo. O Twitter aí. E aí a gente está hoje nessa treta de fake news, de não saber lidar com a internet, muito por causa de um trocinho que aconteceu lá atrás e de uma mudança que os meios de comunicação não conseguiram, né? Fizeram socorro, né? Vamos tentar isso aqui desesperadoramente. Exato. Então, aí estamos aqui hoje. O Murilo Gun fala um negócio que é muito legal, que ele fala das inteligências que a gente tem que desenvolver. E aí, quando ele fala de tecnologia, ele fala assim, gente, não tô falando que vocês precisam programar, mas quem controla a situação? É o celular que controla vocês ou é vocês que controlam o celular? O WhatsApp apitou ali, vocês já estão correndo para olhar. Ele falou assim, gente, isso é uma inteligência tecnológica, a gente precisa aprender a lidar com os gadgets, com as notificações, com tudo. E fala-se muito disso, acho que tem tudo a ver com essa paz mental que a gente precisa desenvolver. E vai vir da gente, não adianta, porque não sei se vocês assistiram já a Privacidade Hackeada e aquele filme, aquele documentário sobre mídias sociais. Ainda não. O de mídias sociais, eu esqueci o nome, mas o Dilema das Redes é muito bom. É muito bom. E dá para ver claramente por que o Twitter quer tanto que eu reative as minhas notificações, porque ele precisa que eu entre. Porque quando você desliga as notificações, eles vão falando assim, liga de novo, porque eles querem você naquilo, mas aí eu já sei que faz mal. Aí, assim, a questão do burnout, como que eu descobri? Que acho que era a pergunta. Depois de toda essa conversa, vamos chegar lá. Como que eu descobri o burnout? Eu comecei a perceber que eu não estava produzindo, que eu estava tendo alguns gatilhos. Então, quando o meu WhatsApp apitava, eu não conseguia, mas eu achava que isso era normal, tá? Eu achava que isso era o meu novo eu. Mas eu já sentia um incômodo e eu já sentia que, assim, gente, que droga de vida que é essa que a gente tem? Mas eu achava que era essa a vida. Então, assim, eu estava trabalhando e daí apitava o WhatsApp, eu já ficava assim, meu Deus, aconteceu alguma coisa com meu filho. Ou então eu estava em casa, apitava o Slack e aí, ai meu Deus, aconteceu alguma coisa no trabalho. E eu não tinha sossego, eu não tinha paz. E era o tempo todo ansiosa, que depois eu descobri que era ansiedade, até então eu não sabia, né? E aí eu não conseguia trabalhar direito, eu não conseguia produzir bem, eu demorava muito para conseguir entregar uma coisa, e era um esforço enorme, sabe? Eu sentia que não ficou um bom trabalho, e foi aquele ciclo. Eu só descobri que tinha alguma coisa muito errada porque eu conversava muito com a Juliana, minha sócia, e ela falava da questão da ansiedade, que ela tinha transtorno de ansiedade, e como que era, e que ela tinha crise de ansiedade, não sei o quê. Aí teve um belo dia que eu passei muito mal no meio de uma reunião, e eu lembrei, e ficou na minha cabeça, crise de ansiedade. Daí eu falei assim, gente, aí eu dei um Google, sintomas da crise de ansiedade. E eu gabaritei. Check. Exato. Aí eu falei assim, caraca, isso aqui que eu tô tendo é uma crise de ansiedade. Meu Deus do céu. E aí eu lembrei de outras vezes, uns 2 meses antes, que eu tinha tido crise de ansiedade, eu não sabia o que era. Eu não sabia que era crise de ansiedade. E assim, eu faço terapia. Tem, sei lá, já tem 4 anos. Então, e aí eu levei isso para minha psicóloga e eu falei com ela, tem vezes que eu deito no chão do banheiro e choro. Ela falou assim, mas tem alguma coisa, tá errado isso? Por que você nunca me contou? Porque na terapia, olha só, a gente é tão treinado a resolver problemas que na terapia eu resolvia problemas. Eu falava, tem essa situação aqui que eu tô tentando resolver desse jeito. E eu não sou uma pessoa muito de emoção, assim. Então, eu falava, não, gente, beleza, emoção eu posso sofrer, é normal, ficar triste, ficar feliz e tal. Mas na terapia, então, eu quero tentar ver se eu tô viajando na maionese. E eu não falava com ela que
coisas que antes me alegravam, não alegravam mais, coisas que antes me empolgavam, não empolgavam mais, que nada importava, que, tipo, se acontecesse, que eu achava que o mundo era um saco, que a vida era só ligar no piloto automático. E eu não falava essas coisas pra ela, eu queria resolver os problemas. Mas era assim que eu tava me sentindo. E aí ela falou, olha, acho que é burnout, acho que pode ter uma depressão aí, não é normal você chorar no chão do chuveiro, então eu recomendo que você procure um psiquiatra. E quando eu procurei o psiquiatra foi sensacional, porque ele me fez perguntas que eu falei, caraca. É muito direcionado, né? Eu falo isso porque, tipo, eu passo em psicóloga e psiquiatra e, tipo, a partir do momento que você... Eu acho que é tudo uma questão de aceitar também. A partir do momento que você quer entender isso, que você quer ser ajudado, que você deixa uma pessoa, digamos, especializada te dar um direcionamento, você vê que tudo começa a fazer sentido. Você vê que realmente essas coisas que você está vivendo tá dentro de um diagnóstico. E as perguntas que ele faz você pensar exatamente na situação que ele tá, que você viveu relacionado a isso, né? Mas, assim, a minha sensação com as perguntas que ele fez foram de alívio. Porque, assim, eu achava que aquele era o novo eu. Aquela pessoa que nada tem graça. Eu fiquei mais velha, então as coisas não encantam mais. A gente fica desanimada porque eu tô cansada, tenho que trabalhar muito, tenho que dar conta de casa, de filho, de tudo. E, o mundo é chato. Então, eu achava que aquilo era nova eu e eu não gostava daquela nova eu. Porque eu sempre fui muito animada, eu sempre fui muito de praia. Eu amo praia, porque eu sou mineira, né? Mineira, o sonho do mineiro é morar na praia. Então, eu amo praia. E eu, nas minhas últimas férias, eu tirei 1 mês de férias, porque eu sentia que eu estava cansada. Eu ainda não tinha diagnóstico. E eu falei assim, eu vou 1 semana pra praia. E eu desanimei de ir pra praia, que é uma coisa que eu amo. Então, enquanto ele falava, eu falava assim, caraca. E foi interessante que ele veio muito na defensiva de falar, o cérebro é um órgão, assim como o estômago, assim como os seus ossos. Então, se você tem um problema nos seus ossos, você quebra o pé, você não recusa tratamento. E o cérebro tem... Ele foi explicando porque existe um tabu. Eu não tenho tabu com psiquiatra, porque eu já li muito, conversei muito e tal. E sei que tem toda uma questão química, né? Mas as pessoas têm. Psiquiatra, médico de doido. Não vou passar com o psiquiatra. Não vou fazer terapia. Mas, assim, eu vi que ele vinha muito explicando, olha, a medicação não é para sempre, não vai te dopar, não vai não sei o quê. Então, tem toda essa questão ainda que a gente tem que trabalhar, por isso que eu acho tão importante falar sobre isso. Mas a minha sensação foi de alívio puro, quando eu vi que, eu posso melhorar. Essa não sou eu. Que bom, porque eu não gostava dessa pessoa. Que bom. Eu queria só fazer não sei, talvez um lembrete, aproveitar que você tocou nesse assunto. Se você sente que a sua vida é uma merda, se você sente que tá tudo errado, se você se desanima com coisas que antes você se animava, verdadeiramente faz essa reflexão e conversa com alguém, sabe? A gente sabe que psicólogo às vezes é um privilégio, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso. O acesso é muito difícil, sim. Mas a gente tem ONGs que fazem esse trabalho, tem faculdades de psicologia que fazem esse trabalho de atendimento. Conversa com alguém que você acha que pode te apoiar. Às vezes é só falar em voz alta, já te traz essa consciência, é bem importante. A gente está gravando esse programa em setembro, então talvez você vai ouvir depois, mas é um lembrete sempre importante em todos os momentos. E é isso, gente. Procurem ajuda, não deixem, assim, viver numa vida de merda. Desculpa a palavra, mas assim, porque é de verdade, assim, as coisas são difíceis, a vida adulta não é fácil, mas não precisa ser um sacrifício e dolorido e difícil todos os dias. Compartilha, de verdade. E é uma reflexão honesta, assim, sabe? Às vezes simplesmente você tá sobrecarregado mesmo, mas às vezes você precisa de ajuda profissional, isso é importante. Gente, esse papo foi extremamente, não sei, abriu minha mente. Eu tô... Sério. Que boa, não. Mas assim, eu acho importante a gente também trazer para um lado bom, porque ter todo um amadurecimento pessoal da sua parte,
tanto lá na escolha da faculdade, trabalhar e se enxergar diferente e ter um tempo pessoal também de procurar formação e depois se colocar muito mais a favor do propósito do que do dinheiro e do trabalho em si. Aí eu queria te perguntar assim, se você tem alguma dica de autoconhecimento pra galera. Se tem alguma coisa que você fez, sei lá, se mantinha um caderninho, você gravava áudios do seu dia. Como é que isso aconteceu pra você? Que você falou que já estava com psicóloga há um tempo, mas provavelmente esse processo de autoconhecimento vem de muito mais tempo. Não sei, assim, sei lá. Como que é isso pra você? Cara, autoconhecimento é uma coisa extremamente importante, porque é muito importante a gente saber os nossos limites. Para a gente se colocar os nossos limites e para a gente colocar nas nossas relações. A gente não está acostumado a colocar limite nas relações. E é isso que às vezes desgasta. Então, desgasta a relação com mãe, com pai, porque a gente não... Porque, de novo, a gente foi treinado para obedecer, para seguir o fluxo. E tem toda uma questão de controle, sabe? Quem tem religião tem toda uma questão também de dogmas e de coisas que você tem que fazer. E é muito controladinho, às vezes, para a gente não sair ali daquele limite e você acaba fazendo as coisas porque tem que fazer e não se conhecendo, né? E está sendo muito falado, mas eu acho que assim, essa questão da gente falar de autoconhecimento, ela às vezes, só depois que a gente passa por isso e a gente se entende, vê a diferença que fez na vida, que a gente consegue falar, putz, é importante isso. Porque até então você fica assim, o povo que bate palma pro sol, autoconhecimento. Abraça a árvore. Vamos cantar, chimbalar. Mas assim, se a gente para pensar que nós somos seres sociais, que estão convivendo em sociedade, que a gente tem um impacto na vida da outra pessoa, as outras pessoas têm impacto na nossa vida, eu acho que traz uma responsabilidade, né? Então, assim, é bem técnico o autoconhecimento. Então, o que eu fiz? Eu acho que eu caí bastante, eu ralei muito meu joelho. Então, muitos erros e acertos. Mas, assim, eu acho que o meu grande passo foi quando eu comecei a fazer terapia. E tanto eu quanto outras pessoas que eu conheço que fazem, todo mundo fala assim, cara, faz terapia pra você, sabe? Não espera ter um problemão. Porque eu tive um problemão que foi o divórcio. E eu comecei a terapia por conta disso. Mas assim, eu tinha esse problema, só que tanto que a minha psicóloga, das primeiras coisas que ela me falou foi, quem é a Carol? Eu não sabia responder. Essa pergunta dá um nunca desespero, sabe. né? Do que você gosta? O que você quer? Eu sabia que eu queria morar na praia, isso eu sempre soube. Mas assim, eu não sabia o que eu gostava, eu não sabia. E as minhas respostas sempre tinham as outras pessoas. Então, eu acabei pensando muito assim, não, eu tô fazendo isso pelo meu filho. Tá, mas e eu? Né? E o meu limite com as pessoas. E o mal que, às vezes, a pessoa, uma coisa que a pessoa falou, faz pra você. E o falar não. Às vezes, é melhor você falar não do que você falar sim e aquilo te torturar, sabe? Porque, no fim do dia, você que vai deitar a cabeça no travesseiro. E assim, eu passei por... A minha psicóloga, ela é muito focada também em orientação profissional. Ela trabalha muito com adolescentes em processo de escolha de carreira e tal. Então, eu tive um período também de questionar a minha carreira. Falar, cara, eu sou arquiteta, mas eu estou no marketing, mas será que é isso? Que aí eu comecei a pensar em tudo. E uma coisa que foi muito legal para mim foram ferramentas teste vocacional, teste profissional, teste de personalidade, sabe? Ferramentas de autoconhecimento. Então, eu fiz vários que eu super recomendo, inclusive. Tem um que chama 16 personalidades, esses todos são gratuitos. Tem um pago que chama DISC. É muito bom, ele é bem detalhado e a gente consegue... Esse DISC ele foi sensacional para eu entender por que eu não estava performando tão bem no meu time. Porque o jeito que as coisas eram trazidas e geridas era um jeito que, para mim, é muito difícil, que é o caos. Porque eu sou muito de processo, eu sou muito estruturada, eu sou muito organizada. Eu não consigo trabalhar no caos. E era o tempo todo uma cobrança de que fosse o caos.
Então, eu não entendia por que estava tão ruim. Depois eu descobri, gente, é porque, para mim, não funciona. E aí você sabe o que fazer. O que está atrapalhando é que está caótico. Como que eu descaotizo essa coisa para poder funcionar para mim? Então, isso que é autoconhecimento, eu entender como que eu sou, como que eu ajo, como que eu trabalho, como que funciona, como que não funciona. Então, isso foi muito bom. Tem uns outros que foram interessantes, que tem um chamado Âncoras de Carreira. Se der um Google Âncora de Carreira, você vai achar. Ele é gratuito também. E o Âncora de Carreira foi legal porque ele mostra o que te prende numa profissão ou numa empresa, né? Então, assim, no meu caso, é propósito e desafio. Então, assim, eu já sei que se eu estiver num lugar que não tem propósito ou que o propósito não combina comigo, sabe? Que era um escritório que fazia prédios para ganhar dinheiro e poluíam ainda a vista da cidade. Aquilo ali não é um propósito. E desafio, não tinha desafio. Eu estava fazendo todo dia o mesmo projeto, só que em terreno diferente, a mesma coisa. Não me segurava aquilo, eu estava infeliz. Lá na Quero, eu tenho propósito. Como eu trabalhava com time de audiovisual, eu fui várias vezes à casa das pessoas, conhecer o tanto que aquilo que a gente fazia mudou a vida delas para melhor. Então, aquilo me motivava. Eu falava, caraca, tem um propósito, tem uma causa. Mudando a vida das pessoas, é sensacional. Sim, e era desafiador. Porque é tecnologia, o tempo todo muda, o tempo todo os algoritmos e tal. Então, esses testes foram muito importantes para mim, para o autoconhecimento, mas também refletir, escutar muito outras pessoas, seguir alguns Instagrams de pessoas que falam sobre conhecimento ou sobre assuntos que às vezes eu não domino, mas que eu acabo vendo assim, essa pessoa, ela é assim. E aprender a falar não. Mudou minha vida. Com certeza. Dica de ouro. Galera que escuta já sabe o que eu vou falar, né? Volta lá no episódio do Rafa Rezende. Ele fala sobre autoconhecimento. Ele fala sobre os testes. E aí, não sei se você concorda, ele fala que você tem que refazer esses testes periodicamente porque você muda. Sim. Você evolui. Então, é legal você revisitar os resultados que você vai estar sempre mudando. E não é um problema do teste, óbvio, que também tem que usar o seu senso crítico. Você muda. E é muito legal, porque tem o DISC... tem um que é do IBC, Instituto Brasileiro de Coaching. Ele pega meio como se fosse o DISC e coloca animais no lugar das letras. E esse é gratuito. Mas eu já fiz várias vezes esse teste. E o que eu via? Que quando você... depende muito de onde você está. Você puxa algumas características, porque você tem que forçar. Então, por exemplo, imagina que eu sou uma pessoa extremamente criativa, só que eu estou trabalhando com mídia paga. Eu tenho que desenvolver uma parte analítica. Vai chegar uma hora em que a sua parte analítica, de tanto que você foi desenvolvendo, você vai fazer o teste, a sua parte analítica vai estar maior. Então, a gente vai puxando... Eu que trabalhei muito com gestão de pessoas, eu fui puxando o meu lado coletivo, que antes era menor, que eu tinha pânico de gente. Então, é muito legal até para a gente ver, a gente se conhecer, a gente entender por que foi que deu esse resultado agora. Porque eu treinei tal coisa. Porque eu estou trabalhando com tal coisa. Não é só fazer o teste, né? É analisar o resultado do teste e a sua vida, o seu momento pessoal. Depois você deixa pra gente os arrobas do Instagram que a gente passa pro pessoal seguir. Com certeza. Tá. Gente, eu ficaria falando aqui o resto do meu dia. Tenho várias perguntas. Eu tenho várias coisas que eu queria falar, queria pontuar, mas chegamos no fim do nosso tempo. Chegamos. Passou muito rápido, eu não senti. Não, eu já falei que eu vou marcar 1 hora com a Carol pra bater sim, papo com ela. Vamos sentar, vamos tomar um cafezinho e pronto. Sim, perfeito. Com certeza. Próxima hora da saideira vai ser no café. Vai. Desculpa, desculpa. Não, manda. Mas, inclusive, se eu puder, eu deixo meu arroba do Instagram, do LinkedIn. Quem quiser 1 hora, um bate-papo, sei lá, para conversar. Eu acho super importante essa questão de conversar com as pessoas, bater papo, porque eu aprendi muito com outras pessoas. Então, eu dedico meu tempo a isso, porque eu acho extremamente importante. E é aquela coisa, gente, dedicação a uma causa. Se eu souber que eu estou ajudando alguém, eu estou feliz. Aí eu deixo meu arroba, fiquem à vontade para me mandar um oi.
Ai, a gente vai deixar tudo anotadinho aí nas legendas para vocês pegarem depois. Muito obrigada, Carol, pela disponibilidade. Muitíssimo obrigada. Foi incrível, foi incrível. Foi. Especialmente agradecer por você ser tão disponível e abrir, ensinar pra gente sobre a depressão e o burnout, porque eu acho que são coisas tão importantes e poucas pessoas falam. E é o que a gente falou de referência, né, das pessoas enxergarem que isso existe. E se eu tô passando por isso, eu preciso de alguém pra dizer, igual aconteceu com você, né? Poxa, eu só descobri em mim porque eu vi uma pessoa do meu lado falando. Então, muito obrigada pela essa disponibilidade também. Ah, imagina, eu que agradeço, foi uma delícia. Me chamem para mais. Com certeza. Tenho muitos assuntos para falar. Não, com certeza. Isso daí já tá até ali engatilhado na agenda. Viu? Já coloca aí. Comenta aí, gente, que vocês querem que eu volte. Vamos deixar os tópicos, verdade. Já deixa os tópicos pra gente falar na próxima. É isso aí. Gente, esse foi mais um episódio da Hora da Saideira. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esse episódio é patrocinado pela DNC, a escola revolucionária que forma a nova geração de líderes. Obrigada, pessoal!